Nação Celeste! E aí, meu povo, bora que bora nesse sabadão iniciar aqui o nosso final de semana, como sempre, te atualizando sobre tudo envolvendo o maior de Minas. Tá aí, essa é a capa de mais um vídeo, Nação Celeste. Final de semana de jogo, né, pelo Campeonato Brasileiro. Tem informação envolvendo a partida, mas tem outras importantíssimas também deste início de semana, tá? Bastante coisa que você vai curtir. Antes de mais nada, já peço, de maneira mais do que humilde, aquele likezão, tá? Deixa o joinha, nação, para fortalecer aqui o nosso canal. A meta é de 400 likes, fechado? Se inscreva por aqui também, rumo aos 70 mil inscritos. Comenta bastante, compartilha o nosso conteúdo. E sem mais delongas, bora para a primeira informação. Vamos falar, nação, aí, né, da venda de ingressos para Cruzeiro e Bragantino, confronto no Mineirão, domingo agora, dia 21 de setembro. Até agora, nação, a última parcial, 28 mil ingressos vendidos. Eu falava num público de mais ou menos 45 mil, infelizmente não vai rolar, tá? Deve ser aí um público na casa dos 35, talvez um pouquinho mais. Bora aguardar, vai ficar um pouquinho abaixo da média, mas o horário às 8h30 da noite e os problemas das vendas, né, para o clássico do jogo da volta da Copa do Brasil, talvez explique essa média um pouquinho abaixo. Mesmo assim, vai ser um público bem legal no Gigante da Pampulha. Próxima info, Nação Celeste, e envolve o outro jogo do Cruzeiro. Cruzeiro e Vasco, Vasco e Cruzeiro no Rio de Janeiro. Comissão técnica da seleção brasileira estará em jogo do Brasileirão, justamente esse que eu mencionei. E aí, no caso, é o Ancelotti de olho no Cruzeiro, né? Profissionais da CBF acompanharão jogos do Campeonato Brasileiro para acompanhar atletas monitorados. Então, teremos agora, na virada, né, de setembro para outubro, mais uma convocação, a última convocação do ano para a seleção brasileira. Nesse caso, trata-se, né, de dois amistosos na Ásia. Brasil e Coreia, Brasil e Japão, Coreia do Sul primeiro, depois Brasil e Japão. E aí vocês sabem, né, Cruzeiro teve Caio Jorge e Fabrício Bruno convocados na última lista, e a expectativa para que ambos possam ser convocados de repente novamente, ou até mesmo algum outro atleta possa surgir aí do maior de Minas. Então é o Ancelotti aí de olho no Cruzeiro. Próxima info, né, se eu falei aqui de convocação que aconteceu recentemente no time principal, uma página dedicada, né, ao futebol italiano está meio pistola com a CBF por conta de um jogador que não foi convocado do Cruzeiro para o Mundial Sub-20. Cauã Batistella, rapaziada. Talvez uma das maiores joias da categoria no futebol sul-americano, né? E aí, olha só, a postagem me chamou a atenção, trouxe para vocês. A CBF continua negligenciando Batistella, que nunca jogou nas categorias de base do Brasil. Essa informação eu não sei se ela é verídica, agora se for, é um crime. O Cauã Batistella, rapaziada, ele, por exemplo, foi o último artilheiro do Sub-20 do Campeonato Brasileiro. O Cauã Batistella, rapaziada, ele vem se destacando desde o Sub-17 no Cruzeiro. E assim, é um cara que é polivalente, é totalmente moderno, né? Pode fazer mais de uma função, principalmente no setor de meio campo. E é destaque, repito, perante a principal competição e aos seus adversários. Bizarro, né? Nunca ter sido lembrado. Bizarro, mas continuando. Aos 17 anos ele está entre os melhores do Brasileiro Sub-20. A CBF é historicamente conhecida por isso, pois o vê como um italiano. Ele jogaria com prazer pela Azzurra se ou quando recebesse uma ligação. Uma pena, né? Se esse foi realmente o motivo, mas tá aí a publicação em italiano traduzida para vocês. Fica essa curiosidade do Cauã Batistella, que pode ter certeza que vai ter muita oportunidade no time principal do Cruzeiro daqui a algum tempinho. Vamos lá, e se eu tô falando aqui de base, bora falar de um jogador aí, né, com idade, categoria de base, que deve chegar para jogar no profissional a partir do ano que vem, né? Estou falando do Néiser Villarreal, informação do Jornal Sport da Espanha, tá? Nessa sexta, o jornal espanhol Sport revelou que o Barcelona tentou a contratação do atacante Néiser Villarreal, que tem um pré-contrato assinado com o Cruzeiro e chegará em dezembro. Abre aspas, tá? Houve contatos do Barcelona com seus agentes, mas nada se concretizou, escreveu o jornalista Joaquim Pierra, justamente no Jornal Sport. O diário garante que
que clubes como Liverpool, Newcastle da Inglaterra e o Porto de Portugal monitoraram o colombiano. E rapaziada, a gente teve ontem no CruzeiroCast, né, da TV Cruzeiro, a participação do Joaquim Pinto, né, que é o responsável hoje pelo scout do Cruzeiro. Não só, né, falando de dia a dia, mas também de profissionais do Cruzeiro que estão na Argentina, em outros países sul-americanos, enfim. E aí ele falou sobre o Neisler Villarreal, né? Tem até uma aspas aqui que eu vou trazer para vocês, que eu acho interessante. Ó, o Neisler é um caso complexo. Um jogador que no Sul-Americano Sub-20, onde estão cerca de 200 scouts no mundo, é o melhor do torneio, ele foi o melhor, né? É um fato óbvio que teria várias propostas após isso. Sabíamos da nossa limitação, sabemos que teve um clube de classe alta do futebol mundial, deve ser o Barcelona, que tentou contratá-lo e não conseguiu. Foi um longo processo de convencimento, a negociação passou por várias fases e o Paulo Pelaipe foi fundamental, porque dado o momento tínhamos dado como perdido. Então essa aspas aqui do Joaquim é fundamental para a gente ver atualmente, nação, o nível de comprometimento que o Cruzeiro está para trazer jogadores desse nível, desse quilate, com concorrência gigante, né? É óbvio, né? Não dependia do clube que queria, nem do jogador em si. Tinha um contrato com Milionários. E aí, talvez o que tenha pegado é que poucos clubes tentaram um pré-contrato. Porque o Milionários estava com o contrato do jogador se encerrando agora no final de 2025. Esses clubes interessados talvez até queria molhar a mãozinha do Milionários, mas o Milionários queria que a mão dele tivesse encharcada, muita grana. E quem é bobo de pagar um valor muito alto, mesmo que para um destaque, para um jogador que tem seu contrato se encerrando há poucos meses? Talvez o pulo do gato do Cruzeiro tenha sido essa questão do pré-contrato, ele assinou com o Cruzeiro esse pré-contrato e tem chegada prevista aí para o final desse ano. Vamos lá, nação, e falando em possível chegada, possível novo chapéu no Furacão? Olha essa informação da jornalista Monique Vilela, que fala sobre uma das promessas do Sub-17 do Atlético Paranaense, o tal do Bruninho. Abre aspas, ó. Vamos explicar a vocês a polêmica da renovação de contrato do meia Bruninho do Sub-17 do CAP. Recentemente, Bruninho assinou seu primeiro contrato profissional com o Atlético, isso foi em abril. E esse vínculo é válido até 2028. Diante das boas atuações de jogador, alguns clubes já começaram a vir atrás dele, né? Ela cita aí Palmeiras, Cruzeiro e Bahia. Ao mesmo tempo que o Atlético iniciou um processo de renovação de contrato com o jogador. Então, de 2028, queria aumentar para 2030. Em meio a tudo isso, o atleta basicamente mudou de empresário, deixou a empresa que estava para agora assumir a função um tio dele. Esse tio mudou a linha de negociação e o CAP não está conseguindo chegar a um acordo com ele, tanto com relação a salário quanto a período de contrato. Em razão de tudo isso, o Bruninho ficou de fora de última hora do jogo diante do Cuiabá fora de casa, justamente pelo Brasileirão Sub-17. Um pouco antes do jogo, veio a ordem para o atleta não ser escalado. Bruninho está proibido pela direção das categorias de base de jogar até que a situação seja definida. E rapaziada, há quem diga que o Cruzeiro possa ser um dos responsáveis por isso, né? A movimentação que aconteceu com o Cauã Moraes pode acontecer agora com o Bruninho. Imagina só! E outra, né? Pode ser que o atleta possa até chegar de repente sem contrato, porque falam de um contrato de até 2028, mas o que tudo indica, esse contrato nem foi assinado. Enfim, o jogador é menor de idade, eu não sei até que ponto essas informações aqui, elas ditam de fato a atual situação do atleta, né? O que é fato é que tem um trio de times interessados no jogador, o Cruzeiro é um deles, e eu tenho a sensação que um desses três clubes, talvez junto com o tio, tenha mexido com o garoto para de repente ele não assinar ali um novo vínculo e se transferir no futuro não tão distante para um desses três times, Palmeiras, Cruzeiro ou Bahia. Será que é o Cruzeiro de novo, dando aquele chapéuzinho em um jogador do CAP? Aí o Petralha vai ficar maluco da vida, pode ter certeza. Para finalizar o nosso vídeo, eu preciso, nação, trazer uma notícia que eu vi. Eu tô acompanhando e eu falei, rapaziada, é uma oportunidade de mercado. Ah, o Gilmar tá doido. Tô doido não, rapaziada. Me xinguem, falem o que vocês quiserem,
mas isso aqui é uma verdadeira oportunidade de mercado. Bora pra notícia, tá? Ex-Flamengo, Gerson alcança a marca negativa no Zenit e saída não está descartada. Meia não tem tido espaço na equipe russa e consegue sequência ruim após deixar o Flamengo e já começa a ter esse nome ligado à negociação. Vamos lá, o que tá acontecendo com o Gerson lá no Zenit, né? Vocês sabem, ele acabou de ser vendido por uma fortuna, né? Lá pro Zenit. Cento e poucos milhões de reais, acho que 137, quase 140, alguma coisa assim. E aí, rapaziada, passaram-se 2 meses desde que tudo isso aconteceu. E o Gerson, basicamente, ele não consegue jogar no Zenit. De começo, ele chegou como titular, como estrela. Mas assim, rapaziada, o futebol que ele vinha apresentando era um futebol, rapaziada, fraquíssimo, né? Eu vi alguns jornalistas de lá falando sobre o Gerson e ele tava basicamente apático, parecia sem vontade, não acertava um passe, não participou de nenhum gol, de nenhuma assistência, muito, muito abaixo da expectativa de um jogador que, quando sai do Brasil, ele sai, né, como selecionável. Ele era titular da seleção brasileira. Naquele jogo Brasil e Paraguai, na Neoquímica Arena, eu estive lá, inclusive, naquela vitória por 1 a 0, gol do Vini. Ele, rapaziada, era titular. Então assim, era um cara que era importante para a seleção brasileira. Ele vai pro Zenit com essa pompa e não consegue atuar. O técnico não tem paciência e já até tirou ele, né, do time. Inclusive, olha só isso aqui. No Zenit, o jogador perdeu espaço, tornou-se reserva e, por consequência, não foi lembrado por Carlo Ancelotti na última convocação. A situação se agravou nas últimas semanas. Nos 4 compromissos mais recentes do Zenit, Gerson sequer foi relacionado, ficando fora até do banco de reservas. Aí, continuando, a ausência chama ainda mais atenção, porque o Meia tem o desejo de disputar a próxima Copa. Uma sequência sem atuar pode comprometer essas chances, né? E aqui, a matéria fala que o futuro do Gerson é incerto, e é incerto mesmo porque menos de 2 meses depois o Zenit chegou a negociar o Gerson com o Al Ittihad. Só que o acordo não conseguiu ser concluído porque a janela se fechou. Então o Gerson já seria vendido com menos de 2 meses, rapaziada. Isso não aconteceu. Dito tudo isso, nação, o Gerson hoje eu enxergo como uma oportunidade gigantesca de mercado. E eu vou linkar essa questão do Gerson com uma outra informação. O Zenit no final do ano, no início do ano que vem, né, em janeiro, ele pretende fazer uma compra aqui no futebol brasileiro de alguns atletas sub-20 e sub-21. Dentre esses nomes está o Bruno Alves, zagueiro do Cruzeiro. Eu já trouxe há 2 dias essa informação para vocês. Então o Flamengo, o Zenit, ele está totalmente interessado em uma joia do Cruzeiro, um jogador que vai disputar o Mundial no final desse mês no Chile, a Copa do Mundo Sub-20, deve ser titular e vai se valorizar. Numa dessa, meu filho, ô Cruzeiro, tenta fazer um negocinho gostoso aí, porque eu tô com um feeling, nação, que se não o Cruzeiro, algum clube brasileiro vai tentar esse tipo de movimentação. O Zenit já demonstrou interesse no Guinegão do Corinthians, já demonstrou interesse no Riquelme do Palmeiras. Então assim, tem alguns clubes brasileiros que talvez tenham essa possibilidade de fazer uma troca com troco envolvendo o nome do Gerson, que particularmente eu gosto demais. Eu levantei a bola, trouxe a notícia, levantei a bola e quero que você comenta. É loucura achar isso? Imaginar isso? Ou você acha que é plausível? Gostaria de ver o Gerson com a camisa do Cruzeiro? Comenta. E se chegou até aqui, aquele like mais do que humilde, hein? 400 joinha é a nossa meta. Eu conto com a sua ajuda. A partir daqui eu só posso te desejar um final de semana abençoado. Fiquem na paz do Senhor, nação. Até a próxima. Tamo junto.